Bom dia! Sejam bem-vindos à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje é domingo, dia 31 de outubro de 2021. E aqui onde estou, como que amanheceu o dia? Chuvoso, cheirinho de terra molhada. E aí onde você tá? Tá aquele domingo preguiçoso, sem muita vontade de levantar cedo? Não tem problema. Você pode ouvir a aula da escola bíblica a hora que lhe competir melhor, porque no momento que estamos vivendo, a nossa aula da escola bíblica vai até você. Então não deixe de assistir, não deixe de participar dos nossos quiz diários. É muito importante para a sua edificação e o seu elevo espiritual. Amém? Para não ficar só nas minhas palavras, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração para dar início à nossa aula. Amado Deus, querido Pai, graças te dou, Senhor, por tudo quanto tu tens feito, pelo nosso dia de hoje, pelo nosso deitar na noite de ontem, o nosso levantar. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar na tua presença, aprendendo mais e mais de ti. Senhor, neste momento eu te peço para que tome a minha vida em tuas mãos, me capacita, Senhor, ensina-me, ó Pai, que tudo aquilo que eu vir a ensinar eu possa também aprender, meu Pai. Ô Jesus querido, vai de encontro a cada ouvinte nesta manhã, fale em cada coração, transforme as nossas vidas, que possamos a cada dia, enquanto vivemos aqui nesta terra, aprendermos mais e mais de Ti, para que assim possamos alcançar a vida eterna. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu te peço e desde já te agradeço. Amém? A nossa aula de hoje tem por título Discípulo, um mordomo. Nessa revista que a gente está estudando, nós temos tratado assuntos de um discipulado, um projeto de vida, onde nas lições nós estamos sendo desafiados a conhecer as marcas de um discípulo de Jesus Cristo e a entrar nesse projeto de vida do discipulado. E assim desfrutar das recompensas que são derramadas sobre os que carregam esse jugo suave e fardo leve do Mestre e Senhor. Porque Jesus não chamou as pessoas para que andasse com ele e apenas guardasse para si o que aprenderam na caminhada com o Mestre. O Mestre ordenou: ide, fazei discípulos de todas as nações. Então venham comigo para mais uma aula, para que assim a gente possa aprender a mais um passo de um bom discípulo do Mestre e Senhor Jesus. Mas antes disso, vamos recapitular aqui os assuntos que já tratamos nessas aulas passadas, nessa revista. Nós já vimos até o momento que devemos ser um discípulo de Jesus Cristo que seja uma nova criatura, seja um soldado, seja um atleta, seja um semeador, um servo, um santo, o que carrega a cruz, o que põe a mão no arado, e hoje veremos o que tem que ser um mordomo. A nossa base bíblica da lição de hoje se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 25, do 14 ao 30. É aquela famosa parábola dos 10 talentos, ao qual Jesus, na sua passagem pela terra, conta aos seus discípulos.
uma passagem muito conhecida. E diz assim resumidamente: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. O alvo da nossa lição de hoje nos traz saber reconhecer que todos os cristãos são mordomos do Pai e que têm a responsabilidade de cuidar do mundo e da própria vida. Avaliar a frase: no reino de Deus, quem serve é maior do que aquele que está à mesa. E viver e testemunhar como aquele que foi chamado para ser um discípulo mordomo. Para darmos início, vamos entender o significado no dicionário da língua portuguesa, o que significa a palavra mordomo. Indivíduo encarregado de administrar em residência alheia as tarefas domésticas cotidianas. Pessoa que administra os bens de uma irmandade ou qualquer outro estabelecimento. Ok? Entendido? Então, dentro do nosso dicionário da língua portuguesa, este é o significado de mordomo. Aí, você já parou alguma vez, em algum momento da sua vida, para fazer essa pergunta? Qual nota que Deus daria ao ser humano, nós, após fazer uma inspeção no planeta Terra que deixou aos nossos cuidados? Eu já parei para pensar, viu? Até muitas vezes eu brinco que Deus deve olhar e dizer: raça de víbora. Ainda bem que nosso Deus, ele é perdoador e misericordioso, não é mesmo? Pois bem, você sabe o que é macromordomia e micromordomia? Nós entendemos o significado de mordomo. E macromordomia e micromordomia? Macromordomia é a responsabilidade que Deus deu ao ser humano de cuidar dele mesmo. Isso é a macromordomia. Micromordomia. Cada discípulo do Senhor Jesus deve usar todos os dons, talentos e habilidades para manifestar sinais do reino de Deus. Agora que estamos entendidos do significado de mordomo, do que significa macromordomia e micromordomia, vamos dar início aí à nossa orientação didática de hoje. Tomem nota. 1. Deus é o dono de tudo. Tudo que vemos e tocamos pertence a Deus. A gente consegue ver isso lá em Salmos 24:1. Nós nunca realmente possuímos qualquer coisa durante a vida. Deus nos empresta tudo que é dele. Enquanto estamos aqui, tudo que existe já era propriedade de Deus antes que você nascesse. E Deus o emprestara a outra pessoa depois que você morrer. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Não é verdade? Nós nascemos pelados, né? Aquela piadinha, nascemos pelados, sem dente, e morremos, e nem a roupa do nosso que está em nós, do nosso corpo, nós levamos para onde vamos. Não é verdade? Então, Deus é o dono de tudo. Antes mesmo de nós nascermos, o mundo que Ele criou, Ele nos emprestou. Lá quando Ele criou Adão e Eva, que Ele instituiu que o homem desse nome a cada animal, Ele estava ali emprestando o mundo para o homem.
para que ele tomasse conta, para que ele fosse um mordomo do mundo de Deus. Oh, coisa linda! 2. O homem foi criado para ser um mordomo. É o que eu acabei de dizer, né? Nós vemos lá em Gênesis 1, do 27 ao 28 e 2:15. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles os cuidados de sua criação e os nomeou mordomos de sua propriedade. O primeiro serviço que Deus deu ao homem foi cuidar das coisas dele na terra. E dessa função jamais foi exonerado. Assim como alguns animais correm, outros saltam, alguns escavam e outros voam, você foi chamado por Deus para ser um discípulo mordomo. 3. O mordomo é administrador, não dono. Vamos entender isso daí? Imagine que um amigo lhe empresta uma casa de veraneio. Então diz: sinta-se à vontade. Quem nunca, né? Sua família e você vão utilizar todas as dependências, além dos utensílios da casa, mas ela não pertence a vocês. Por isso, tomarão maior cuidado com tudo. Vão usufruir o conforto, mas não são os proprietários da casa. É assim que acontece com a nossa vida. O mordomo recebe a confiança do Senhor e o que se exige dele. Então, que seja fiel ao seu Senhor, né? O Senhor nos incumbiu essa tarefa de cuidarmos do mundo, de cuidarmos de nós mesmos. Lembra? Macro e micro mordomia. O Senhor nos incumbiu para que cuidarmos de nós, dos outros e do nosso planeta. Ah, mas o mundo já está aí formado, né? E já foi dado nome aos animais, às coisas. Eu não preciso fazer mais nada. Não. Nós temos ainda o dever, sim, de continuarmos cuidando daquilo que o Senhor nos emprestou, porque nós somos administradores e não donos. E um dia teremos que devolver, dar conta daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. 4. Deus desenvolve o caráter a fim de capacitar para a tarefa. Na parábola dos talentos, o texto nos informa que o Senhor distribuiu os talentos a cada um segundo a sua própria capacidade, certo? É o que a gente vê lá em Mateus 25:15. Isso nos ensina que o discípulo mordomo tem a qualidade necessária para cumprir a sua tarefa. Não sabemos o que Deus usa para medir a capacidade de cada um, não é mesmo? Eu não faço ideia. Pode ser que Deus observe a nossa fidelidade, honestidade, emoções, maturidade, conhecimento, amor, fé, esperança. Só sabemos que Ele nos escolhe. Por isso, podemos ter a certeza de que temos a capacidade para realizar a tarefa que Ele nos está confiando. Ele nos capacita, meu irmão e minha irmã, a partir do momento que nós nos colocamos na presença dele e dizemos: Senhor, eis-me aqui. Ele nos ensina, Ele nos ajuda, Ele nos abre a mente para o conhecimento. Muitas das vezes você já não parou para pensar e dizer: meu Deus, olha o que eu estou fazendo, olha quem eu era, eu não sou capaz disso. E isso não é só dentro da igreja, porque nós vemos a macro e a micro mordomia. Isso também é no mundo. Muitas das vezes você tem ali o desejo de ter uma profissão. Vamos dar um exemplo: um enfermeiro. E aí ele faz ali o curso e de repente ele tá no meio ali da profissão, na atuação e desenvolvendo aquela profissão com qualidade, com perfeição. As mãos dele são usadas como um instrumento curador. Não é assim que acontece? E você olha e diz: meu Deus,
Olha quem eu era, olha de onde eu saí e o Senhor me capacitou, porque o Senhor, ele desenvolve o nosso caráter para nos capacitar para a tarefa. Amém? 5. Quanto mais Deus nos dá, mais responsáveis Ele espera que sejamos. É simplesmente isso que o Senhor quer de nós. Responsabilidade. Na parábola dos 10 talentos, um homem de negócios confiou sua riqueza aos cuidados dos servos. Não é fácil, né? Você pegar aquilo que você tem, aquilo que você conquistou e confiar nas mãos de alguém, né? Ainda mais no mundo em que vivemos atualmente, onde é tão difícil a palavra confiança. Mas o Senhor fez isso comigo e com você, quando Ele criou o mundo e nos deixou para cuidarmos. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um conforme a fidelidade e disposição. Moralmente, o cristão é chamado à santidade e, dinamicamente, ele é chamado para ser discípulo mordomo. Isso significa que tudo o que você faz, mesmo uma simples tarefa, tem implicações eternas. Por isso, se você não estiver disposto a ser fiel num pouco, Deus não lhe dará uma tarefa maior. Sempre ouvi dos meus avós: se for para você varrer o chão dentro da igreja, pegar o lixo, colocar um papel para ser usado, faça com amor, faça com carinho, faça com responsabilidade. E é assim que tem que ser, porque aquilo que o Senhor nos dá, Ele espera que agimos com responsabilidade. Pensar que você nada pode fazer no reino de Deus é quase tão arrogante quanto pensar que você pode fazer tudo, não é mesmo? Se você for um discípulo mordomo fiel ao Senhor, Deus nos promete 3 recompensas na eternidade, que a gente pode encontrar lá em Mateus 25, 21. 1. Você receberá o conhecimento de Deus. Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. 2. Você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você será honrado em uma comemoração. Entra no gozo do teu Senhor. Jesus disse: se alguém me servir, o Pai o honrará. Hoje nós não temos aquela ilustração que não pode faltar. Vamos deixar para uma próxima aula. Eu quero te convidar neste momento a fazer uma reflexão daquilo que nós aprendemos aqui sobre o discípulo ser um mordomo. E quero que você traga para a sua vida essa pergunta: quais áreas da sua vida, micro mordomo, que requerem a melhor mordomia? Quais são as áreas da sua vida que requerem uma melhor mordomia? Será o seu tempo? Administrar melhor as 24 horas do dia que o Senhor nos deu? Não perder tempo com leituras que não edificam? Com conversas caluniadoras, obscenas? Com brincadeiras desrespeitosas? Não estudando, repetindo de ano, porque você perder tempo, é perder um ano da sua vida quem repete de ano, não é verdade? O seu corpo, cuidar com zelo, não somente com boa alimentação, descanso e condicionamento físico, mas cuidar do seu interior, usar o seu corpo para os propósitos do Senhor, para servi-lo.
Os dons, os talentos, as habilidades. Quantas pessoas aí que têm dons e talentos que usam de uma forma egoísta, só para si. Use os seus dons, os seus talentos para a obra do Senhor. Já tratei disso aqui, já falei daquela pessoa egoísta ao qual não tem a capacidade de querer dividir nem o seu conhecimento com alguém. O seu dinheiro, administrar melhor os seus bens, os seus recursos, fazer uma planilha financeira. Eu ganho X e preciso gastar esse X. Eu não posso ganhar X e gastar Y, porque assim a minha vida financeira vai degringolar, não vai andar conforme, né, aquilo que nos faz deitar no travesseiro e deitar a cabeça ali e ficar em paz. Quais áreas do planeta que você, como discípulo do Senhor, pode e deve interagir como um bom mordomo? Me diz aí. Ah, mas o mundo já foi criado, né? Eu não preciso fazer mais nada aí pelo planeta. Eu só preciso viver nele. Errado. Nós podemos sim. Você já parou para pensar que você pode ajudar a melhoria da nossa natureza, fazendo a coleta correta de lixo dentro da tua casa, utilizando a água e a energia com consciência, principalmente nesse momento que estamos vivendo aí uma crise hídrica? Quais de vocês aí, em algum momento da sua vida, já foi um doador de sangue? Quantas pessoas aí precisando de uma doação de sangue? Quais de vocês aí já procurou uma ONG para poder ser um voluntário? Para poder ler para alguém, seja ele um idoso, uma criança? E te digo mais, qual de vocês deu um bom dia agradável ao motorista do ônibus que você pega todos os dias, ao faxineiro da empresa que você trabalha? Então pense, quais as áreas do planeta que você, como discípulo do Senhor, deve interagir como um bom mordomo? Fica aí para o nosso domingo essa reflexão. E aí eu te desafio a uma atitude proativa. Saia da passividade, do conformismo. O cristão deve buscar levar uma vida digna, uma vida de mordomo, sim, do próximo e do planeta. Então busquemos nós enriquecer o ambiente que vivemos. Mude o ambiente que você frequenta. Seja a diferença em todas as esferas, com iniciativas que engrandeçam e que glorifiquem o nome do nosso Deus, Criador de tudo que existe. Ah, mas tanta gente não faz, por que eu tenho que fazer? Seja você a gota d'água neste grande oceano. Amém? E chegamos aí à nossa conclusão, que no reino de Deus, quem serve é maior do que aquele que está à mesa. Lembre-se, a sua salvação compete a Deus, mas o serviço de Deus compete a você. Porque Jesus ensina a seus discípulos que a grandeza de um homem não é medida pela quantidade de pessoas que o servem, mas pela quantidade de pessoas a quem ele serve. Amém? E eu te convido agora neste momento para uma oração.
feche os teus olhos. Amado Deus, querido Pai, nesse momento, me coloco em Tua presença para orar junto com os meus irmãos que assistem a essa aula da Escola Bíblica Dominical, ao qual o Senhor tratou ao meu coração, e tenho a certeza que tratará aos corações daqueles que ouvem. Jesus, desperte em nós o desejo de sermos um mordomo com os princípios de proprietário, que sabe que o Senhor é dono de tudo, com o princípio de usuário, para usufruir e cuidar daquilo que deixou para nós nessa terra, com o princípio de conscientização de que nada é nosso, nada nos pertence, nem mesmo as nossas vidas, que o mínimo a se fazer é sempre agradecer e viver zelando por tudo que Ele nos deu. E o princípio de submissão, que é viver uma vida de fidelidade e dedicação aos propósitos do Senhor. E por fim, Senhor, desperte em nós o desejo de ter o princípio de responsabilidade, que possamos ser responsáveis pela nossa própria vida, pela vida do nosso próximo e pela vida do nosso planeta que o Senhor nos deu. Porque é isso que o Senhor espera de nós, que sejamos discípulos mordomos. Amém? Eu agradeço pela oportunidade de mais um domingo estar aqui, trazendo este pequeno ensinamento da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo possa continuar falando em cada coração, nos dando assim um domingo e desde já uma semana abençoada a todos, um início de mês abençoado, um findar de ano abençoado. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós aqui nesta terra. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima aula.